Eu não sou muito simpática, eu sei. Mas também preciso sentar lá atrás, gente, assim, longe de mim. Tudo bem. A coluna vai encostar na parede. Então tá explicado. Eu pensei que fosse aquela coisa assim do santo não bater. Não é? Então tá bom. Bom, brincadeiras à parte, eu queria muito agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque é estudando que a gente encontra o caminho da felicidade. Não tem outra maneira da gente ser feliz, né? A não ser... ele apagou? Não. A não ser... Também separado não tem problema não, tá? Você ficar tenso, não. Esse é meu assessor, viu? Então a gente agradece porque não tem outra maneira. Nós sabemos que temos 10 mandamentos, temos vários ensinamentos, mas o amai-vos e instruí-vos, esse a gente não pode esquecer em momento nenhum. Então, através do estudo, é que a gente também se melhora um pouquinho, enquanto caminhantes aí da vida terrestre. E quando a gente fala, o nosso ouvido é que escuta primeiro. A gente não fala para o outro, a gente fala para nós mesmos. Pode deixar, meu, que eu vou. Então, agradecer a Maristela também, né, por ter feito o convite. E cada vez que a gente é convidado para falar sobre um assunto, a gente se empenha mais no estudo daquele assunto. E acaba descobrindo muita coisa, porque nós não sabemos absolutamente nada. Quem é que sabe a doutrina toda? Ninguém, não conheço ninguém que conheça todos os ensinamentos de Jesus, a não ser o próprio. Né? Ele realmente conhece todos os meandros, todos os detalhes e sabe utilizar e coloca em prática. E veio em carne para nos mostrar que nós também somos capazes. Ele não reencarnou. Jesus, ele não era um espírito encarnado que desencarnou e reencarnou, não. Ele é um espírito puro que se fez carne para que nós entendêssemos que mesmo na carne nós conseguiremos ser deuses, como ele mesmo disse que nós somos. Então, feitos os agradecimentos, eu queria partir agora para os nossos ensinamentos, que são os ensinamentos do Livro dos Espíritos, que foi para isso que nós fomos convidados, para falarmos das perguntas 386 a 391, que fala-nos da questão da simpatia, cheio de efeitos especiais, tá, gente? Parece Globo. Mas vamos lá, né? Como é que a gente, o mesmo rosto, o mesmo ser, para algumas pessoas, nós somos imediatamente consideradas simpáticas. Nossa, eu gostei tanto dela, eu ouvi isso quando eu cheguei, para você também. Provavelmente, espero que não nesta casa, né? Provavelmente alguém não foi muito com a cara. E meu santo nunca usou com ela. Cheguei a arrepiar quando vi. Não tem essas coisas? Tem essas coisas, né? A gente sente. E são sentimentos mesmo. E falar de sentimentos é muito complicado, porque a gente fala dos nossos sentimentos. Quando estamos falando dos outros, nós estamos falando dos nossos sentimentos também, porque nós somos cria do mesmo Criador. Então não tem como sermos diferentes. Ele não seria justo se nos fizesse diferentes. Nós é que caminhamos diferente, mas somos criados puros e ignorantes, todos nós. Então, como é que pode, que explicação é essa, né? E aí eu me surpreendi com algumas coisas também nesse estudo, porque a gente acha que sabe um assunto, né? E de repente a gente começa a fuxicar aquele assunto e a gente descobre coisas. Então vamos lá descobrir coisas juntos, né? Não poderíamos falar
da simpatia e da antipatia, sem falarmos um pouco, bem rapidamente, da questão psicológica. Porque quem cuida, a ciência terrena, que cuida desses nossos sentimentos, é a psicologia. Não é isso? Joana de Ângeles tem uma obra imensa sobre psicologia. Então, sinal que é uma ciência terrena que nós temos que nos informar sobre ela. Como é que funciona essa questão da psicologia? Porque a simpatia é um sentimento. A antipatia também é um sentimento. E a psicologia, nós somos espíritas, e o espiritismo, ele é fixado num tripé, que é filosofia, ciência e religião. Então, nós não podemos esquecer a questão científica. Por isso, a gente tem que estar sempre atento a essas questões psicológicas. Só que você vai lá nos livros de psicologia, não só os livros espíritas que tratam do assunto, mas os livros científicos mesmo, e você começa a descobrir coisas do tipo que eu descobri, eu não sabia. Eu não sabia que esse sentimento de antipatia ou de simpatia é um fenômeno fisiológico. Veja bem, eu não sabia. Sinceramente, eu descobri com esse estudo, aprofundando o estudo. Eu sempre achei que você me é simpática porque nós já tivemos uma experiência em vidas anteriores. E foi uma vivência bacana. Por isso, a gente se sintonizou numa boa quando a gente se viu. E o contrário também. Só que aí, Joana de Ângeles, Ernesto Bozano, o Ernesto Bozano, entre vários livros, ele tem um livro chamado Pensamento e Vontade. Não é Pensamento e Vida, do Emmanuel, tá? É Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano, que ele trata muito bem desse sentimento. Ele diz para nós, assim como os outros livros que não são espíritas, que no momento em que eu vejo alguém ou vejo algo, o meu organismo libera uma descarga de adrenalina. Olha que interessante. Nunca que eu ia pensar nisso. Então, essa descarga de adrenalina, dependendo das condições do meu fluido e do fluido da pessoa que eu estou vendo, vai se transformar num sentimento que poderá ser simpatia ou antipatia. Não é bacana isso? Bom, no momento em que nós descobrimos que isso é um problema, é um fenômeno fisiológico, nós vamos lá no Livro dos Espíritos e vamos buscar as respostas dos Espíritos. Bacana, nós já sabemos que antipatia e simpatia pode ser uma questão de vivências anteriores, mas pode ser também, pura e simplesmente, uma questão de sintonia. Sintonia energética. Eu gostei muito disso. Porque no momento em que não for uma questão de vidas passadas, nós temos a receita. O Livro dos Espíritos nos dá a receita, e o Evangelho também, para que a gente acabe com aquela antipatia. Me achou antipática, eu já sei qual é o jeito que eu dou. E transformo esse sentimento. Se eu achar alguém também antipático, eu também sei como transformar, porque os Espíritos nos ensinam, né? Tem receitinha, né, no final. Aguentem firme, que no final vai ter receitinha, tá bom? Bom, nós não podemos falar do que estamos falando, já que não é só uma questão de vidas passadas. Alguma coisa existe entre eu e a outra pessoa que vai causar esse sentimento de repulsa
que seria antipatia, ou esse sentimento de atração, que seria simpatia. Lá por volta de 1853, está lá na Revista Espírita de 1853, não é por volta não, é 1853 mesmo. Kardec trata desse assunto com vários artigos. É muito interessante estudar a Revista Espírita, porque ali que tudo estava começando. A Revista Espírita, ela antecede o Livro dos Espíritos, né? Então, 1853, tem um caso, tem vários, mas eu vou citar um caso só dessa revista, que foi parar no Tribunal de Justiça, na França. Essa questão foi o seguinte: uma pessoa, sabendo-se magnetizadora, porque naquela época não se usava ainda a nomenclatura médium, nem mediunidade, nem espiritismo. A coisa estava começando, né? Kardec estava lá na luta para poder fazer com que as autoridades entendessem, os homens da lei entendessem. E ele tinha uma influência muito boa, política, e era bem relacionado socialmente. Isso facilitava também. Ele não foi escolhido à toa, né? Nada é por acaso. Né? Então, um dos casos lá na revista é que esse magnetizador, de brincadeira, sem conhecer o processo do magnetismo, olha como isso é importante para nós médiuns. Como não se brinca com isso, sem se conhecer. Como é importante a gente estudar, né? Participar dos estudos na casa espírita, isso é fundamental. Então, ele, de brincadeira, foi magnetizar um rapazinho. E conseguiu, porque ele tinha a capacidade magnetizadora. Não são todos os médios que têm. É um tipo de mediunidade específica. E ele magnetiza o rapaz e não sabe desmagnetizar. Ele não conhecia o processo, como fazer para interromper o processo de magnetização. Claro que isso deu um quiprocó danado, foi parar na justiça. E esse magnetizador foi julgado e condenado. Porém, a ciência não aceitava a ideia de que entre eu e você, ou entre eu e esse púlpito, existe algo aqui no meio. A ciência não aceitava isso. 1853. Porém, condena um magnetizador. Como é que ele pôde magnetizar uma outra pessoa se entre os dois não existe nada que possa causar esse fenômeno? Seria a mesma coisa de eu dizer, dei um tiro, matei, mas a arma estava descarregada. Ora, como que isso funciona? Tem que ter um projétil para que eu atinja alguém e chegue a matar? Percebem a sutileza da espiritualidade trazendo à tona um assunto que era completamente rejeitado. Porém, agora eu tenho que ler aqui a minha cola, porque ele não é muito conhecido da gente. Na década de 50, 1950, nós falamos de 1853, né? Agora nós estamos falando de 1950. Quantos anos depois? 97. Hã? 97 anos depois, né? 97 anos depois, o que está no Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos é de 1857, os Espíritos nos dizem que algumas coisas nós não saberíamos ainda.
mas que em breve esse conhecimento nos chegaria. E aí, quando veio o Livro dos Espíritos, está aí, questões 386 a 391, explicando essa questão do magnetismo com a questão do fluido cósmico. Hoje, em 2018, a ciência já comprovou que entre eu e esse púlpito tem uma energia. Então, olha só, 1853, 1857, 1950, o Dr. Paul Nogier, do Gemer Institut da França, 1950. Ele detectou a presença de uma energia entre os objetos e entre as pessoas e denominou essa energia de energia reticular, que hoje nós sabemos que é o fluido cósmico universal. Bom, essa questão do fluido cósmico universal dá um outro estudo, né? Mas a gente precisava falar um pouco sobre isso, porque senão a gente não vai entender, a gente vai continuar pensando que a antipatia e a simpatia está sempre ligada a reencarnações passadas, a convivências passadas. E não é só isso. Pode ser também a questão do magnetismo, ok? Então, falamos aqui um pouco do fluido cósmico também para vocês, né, para a gente relembrar, que é claro que vocês sabem. E agora a gente parte para as perguntas do Livro dos Espíritos. Alguém poderia ler para mim? Dois seres, 386. Dois seres que se conhecem e se amam, pode se encontrar em outra existência corporal e se reconhecer? A resposta: conhecer-se-ão, não, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Conhecer-se não, mas pode se sentir atraído, positivamente ou negativamente. Por que não se conhecer? O esquecimento do corpo, né? Oi? Pelo esquecimento que a gente tem. Pelo esquecimento que Deus nos dá, né? E por que Deus faz isso? Por que Ele não deixa a gente lembrar? Coisas bravas. Não é verdade? É claro que se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós não somos nenhum anjinho, né? Não é verdade? Nós não somos anjinhos, senão nós estaríamos em outras moradas mais evoluídas. Se nós estamos nesta morada de provas e expiações, imaginem você, eu olhar para o meu marido e saber que ele fez isto ou aquilo comigo no passado. Será que eu seria evoluída suficientemente para conviver com isso? Para perdoar? Muito difícil. Então isto atravancaria o projeto principal de Jesus. O projeto principal do nosso Criador, inclusive, né? Que qual é o projeto principal dele? É tornarmos uma família universal. Amai-vos uns aos outros. Só que isto é muito amplo para nós, terrenos. E aí, eu costumo brincar dizendo que ele tem um plano B. Que o plano B, esse é o plano A, né? A família universal. Todo mundo amando todo mundo. Mas ele sabe que isso vai demandar um tempo bem grande para nós. Ele é paciente, ele tem paciência conosco. Então ele cria um plano B, é invenção minha, tá? Por favor. Ele cria um plano B e começa a montar pequenas famílias. E aí nessas pequenas famílias nós vamos treinando esse amor em função do esquecimento que temos. E aí a minha família, papai, mamãe, eu e irmãos, aí eu caso, trago uma outra família para dentro da minha casa, para dentro dessa família menor,
e essa família vai ampliando. Aí meu filho cresce, casa, traz uma outra família. Isto é o exercício do amor. E muitas vezes a gente esquece isso, mas a questão familiar também é assunto para um outro. Apagou aqui, meu amor. É um assunto também para uma outra ocasião. Bom, tecnologias à parte, né? Porque a gente não pode confiar em tecnologia, a gente tem que confiar um pouquinho só na nossa memória. Mas a gente falou aí da questão do magnetismo. E aí nós vamos para a questão próxima, que é a 387. Sou boba nem nada, né? Sou boba nem nada. E aí a 387, eu vou ler para vocês, porque decorar jamais, né? A gente tem que internalizar. A 387 diz assim: a simpatia vem sempre de um conhecimento anterior. O que vocês acham? Nós já falamos disso. Nós já respondemos lá atrás, né? E os espíritos nos dizem, não é só de conhecimento anterior. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que necessariamente se tenham conhecido em reencarnações passadas. Então a gente afirma aqui o que estamos colocando, afirmando com a pergunta 387. Depois nós temos aqui a pergunta 388. Aqui fica só rodando mesmo, né? Já vai. Eu trouxe um computador muito velho, gente. É o que eu tinha em casa, porque eu pensei que não tivesse, olha só, que pretensão minha, né? Então, a 388, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: os encontros que ocorrem algumas vezes e que se atribuem ao acaso não serão o efeito de uma certa relação de simpatia? Perguntando novamente. Os encontros que ocorrem algumas vezes e que se atribuem ao acaso não serão o efeito de uma certa relação de simpatia? O acaso não existe. E se a gente acredita nisso, né, a resposta é clara para nós. Não é? O povo daqui estuda e vai estudar. Afiado. Eu precisava tanto da imagem agora, não tem, né? Não. Bom, nós também não vamos atrasar, que a gente tem um tempo que... Oi? Está estabilizado. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Acho que vai. Está descansando. Eu estou dando um cansaço dele. Enquanto você bota o dedinho, tem um dedinho. Ah, tá. Com certeza. Bom, na pergunta seguinte, né, porque nós fizemos a 388, essa resposta que a senhora deu, os espíritos complementam. Aqui. A resposta que a senhora deu, os espíritos complementam. Há entre os seres pensantes laços que ainda não conheceis. O magnetismo é que dirige essa ciência que compreendereis melhor mais tarde. Isto ele falou, os espíritos falaram para Kardec em 1857, já no Livro dos Espíritos, né? Então, o histórico dessas questões de simpatia e antipatia vem lá do magnetismo, passando pelo processo de reencarnação. Ok? Tá claro? Tá bom para vocês? Graças a Deus, para mim também. Para mim também. Então, hoje, a ciência já comprova isso. E aí nos deixa mais à vontade para falar do assunto. Não só em casas espíritas,
Mas, por exemplo, nas salas universitárias. Nós tivemos o prazer de trabalhar, né, nas universidades. Estou aposentada hoje, né? Mas nós podíamos falar disto para melhorar as relações interpessoais dentro das organizações. É só usar o nome espiritismo, que aí fica tudo legal, né? Se usar espiritismo, ainda há uma questão cultural, um preconceito cultural, né? Com outras religiões espiritualistas. Não é espiritismo. São religiões espiritualistas, que merecem todo o nosso respeito. Mas numa sala de aula nós não vamos falar de religião, nós vamos falar da parte científica. Então, a questão da simpatia e da antipatia, das relações interpessoais, não importa se é dentro da família ou se é dentro de uma empresa, ou se é dentro de um centro espírita. Relações são relações. E esses sentimentos fazem parte de todos nós, não só de nós que conhecemos um pouquinho do Espiritismo. Faz parte de todos. Uns sabem lidar melhor com esse sentimento, outros nem tanto. Uns conhecem o mecanismo, porque são da doutrina espírita, outros não conhecem sequer esse mecanismo. Então, quando nós nos deparamos com alguém que nos trata com antipatia, e às vezes essa antipatia se transforma em ódio, cabe a nós transformarmos isso, já que conhecemos o processo, né? E a receitinha já a gente pega aqui com Miramês, com Ernesto Bozano, com Joana de Ângeles, a gente pega a receitinha com eles. Então, lá em 1857, os espíritos diziam pra gente que a gente tinha coisa que a gente não ia conhecer. Entre esses seres pensantes, existem laços que ainda não conheceis. Hoje, em 2018, nós já conhecemos. Já conhecemos o fluido cósmico universal, já conhecemos, seja lá que nome for, né, que se dê. Nós chamamos de fluido cósmico. Mas tem, uns chamam de fluido primário, outros chamam de fluido elementar. Não importa. O que importa é, não existe espaço vazio. E isso a ciência provou. A ciência da Terra provou, né? Dividiu o átomo. Então, olha que avanço maravilhoso, né? Na 389, alguém pode ler para mim? Oh, desculpa. Quem pode ler para mim? Questão 389. De onde vem a repulsa instintiva que se tem por certas pessoas à primeira vista? De onde? De onde vem essa repulsa? Eu acho que aqui ninguém tem mais isso do que um outro ser humano, ou tem? Hã? Claro que tem, né? Pensei que fosse só comigo que isso acontecia. Tem, a gente tem ainda, né? Tem pessoas que às vezes a gente até pensa em deixar para a próxima reencarnação. Mas não podemos perder esse tempo, né? Não vamos fazer isso de jeito nenhum. Vamos tentar. Se a pessoa não aceitar, também a gente tem que respeitar, né? O tempo do outro. Estamos todos caminhando para a evolução. Uns a passos largos, outros passinhos de tartaruga. Mas todos estão a caminho. Então, de onde vem essa repulsa? Pode ler para mim, que aí descansa a garganta, bom, né? Quem vai ler? Você? Questão 390. E mais lá atrás, estão ouvindo? A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Resposta. Dois espíritos não são necessariamente maus por não serem simpáticos para com o outro. Olha só, dá uma paradinha aí, por favor. Olha só que interessante. Não me simpatizo com alguém, ou alguém não se simpatiza comigo, me trata mal, né? Chega ao ponto de transformar esse sentimento em ódio e me prejudicar.
Quantas vezes isso aconteceu com a gente durante a vida? Quantas vezes? E a gente pensa o que é dessa pessoa? Ah, é o demônio, né? Não, peraí. Aquilo não é gente. Aquilo não é gente. Não é assim que a gente pensa? Deus me livre de cruzar outra vez com essa pessoa. Mas a pessoa não é má. Viu? Ela pode não ser má. Os espíritos estão nos dizendo. E a gente acredita nos espíritos. A gente acredita no livro dos espíritos. Não é nem uma questão de crença. A gente tem certeza. Acreditar é uma coisa. Ter certeza é outra. A gente vivencia isso nas reuniões mediúnicas. Então não é só uma questão de acreditar, não. A gente tem certeza que é assim, do jeito que está aqui. Então essa pessoa não necessariamente é um espírito mau. Ela pode ser malvada comigo. Com uma outra pessoa ela é maravilhosa. Ok? Pode continuar? A antipatia pode se originar da diferença no modo de pensar. Mas à medida que se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia, a divergência se apagam e a antipatia desaparece. Olha como a receita vai aparecendo. Olha a receitinha de bolo começando a aparecer. A antipatia pode se originar da diferença do modo de pensar. Então, querido, não fui com a sua cara, não é um problema de vidas passadas, vamos eliminar. É um problema de pensamentos, valores diferentes. E você sente e eu sinto também. Porque entre eu e você não tem espaço vazio. Então a vibração é sentida. Uns são mais sensíveis do que outros. Né? Tem pessoas que são médios de uma sensibilidade que, né, chega a se arrepia. Porém, quando ele se arrepia, né, às vezes a gente vê algum médium dizendo, nossa, me arrepiei, que ambiente pesado. Pesado coisa nenhuma. É uma questão só de energias diferentes da sua, que você está sentindo e que cabe a você ter piedade. Piedade daquelas energias. O apóstolo Paulo, em Hebreus 12, ele disse que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, não é isso? Que nuvem é essa? Não é aquela nuvenzinha que fica ali no céu, que às vezes está bonitinha, parece até um carneirinho, outras vezes está preta, porque vai chover, vai ter uma tempestade. Não é esse tipo de nuvem. A nuvem que Paulo dizia, coitada da gravação do moço. É porque está batendo aqui? Vai para frente. Você acha que sou eu? É minha energia? Eu acho que é a minha energia. É a antipatia do computador comigo. Então, o que eu estava falando sobre Paulo é exatamente isso. Quando ele diz que nós temos uma nuvem de testemunhas, ele estava falando dessa energia que ocupa todos os espaços. E o espírito desencarnado, ele é energia. Nós somos energia atraídas pelo magnetismo, porque se não fosse o magnetismo, nada se juntava. Tudo ficaria solto. Faz sentido? Tudo ficaria solto. Se tudo ficaria solto, meu nariz ficaria solto, meu ouvido ficaria solto. Né? E assim não. Com a questão magnética, tudo se junta. Então, os átomos se juntam, as moléculas se juntam e formam esse corpo. E tudo é formado através do magnetismo
com essa questão do fluido cósmico. Então, se Paulo diz que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha, nunca estamos sozinhos. Nunca. Nunca. Em momento nenhum. Isso é um consolo para a gente. Isso é um consolo. Saber que nós não estamos sozinhos em momento nenhum de nossas vidas. Nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos. No momento mais feliz, não estamos sozinhos. No momento em que estamos errando, também não estamos sozinhos, hein? Presta atenção, né? Durante muito tempo eu fiquei preocupada com isso, lá no início dos estudos espíritas. Ficava preocupada, meu Deus, e agora? Não estou sozinha aqui, né? Toma banho ou não toma banho? Não é bem assim, porque os espíritos têm mais o que fazer, né, do que ficar vigiando a intimidade. Não é o Big Brother. Não estamos no Big Brother. Não estamos vigiados o tempo todo. Não é isto. Nós estamos amparados. E o nosso pensamento é que vai atrair essas simpatias ou essas antipatias, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Então, essa nuvem terá a potencialidade que nós dermos a esta nuvem. Olha a receita. Como é que eu mudo esse ambiente que me arrepiou? Como é que eu mudo a antipatia que ela teve por mim? Ou que eu tive por ela? Com os meus pensamentos. Modificando a minha vibração mental. Simples, não é? Muito simples. Cadê que a gente para fazer isso? Pelo contrário, damos vazão àquele sentimento ruim, né? E a pessoa fala uma coisa, você fala 10. E você fala 10, você fala 20, você quer ganhar. Só que o ganhar diante de Deus não é o ganhar terreno. Então você ganha a briga aqui, mas você perde a guerra lá, né? Você vai perder um tempo enorme numa próxima encarnação. E lá também na espiritualidade, porque a gente não para de evoluir, graças a Deus. Então a gente vai na espiritualidade também evoluindo junto com essa nuvem. Porque essa nuvem não está só entre os encarnados. Essa nuvem permanece. Quando a gente fala do mundo terreno e do mundo espiritual, nós estamos falando de dois mundos, mas são dois mundos conectados um no outro. Não é um aqui e outro lá. Ah, quando desencarnar, eu vou para lá. O nosso lar, né? Todo mundo quer ir, até eu. Mas o nosso lar não é o lá. Ele é aqui. Né? Sabe-se até a localização. Isso é maravilhoso, né? Se a gente pesquisar e estudar onde é que estão as colônias, a gente sabe exatamente onde está localizado o nosso lar e tantas outras. Mas não é lá, não é fora do planeta Terra. É dentro do planeta. E nós fazemos parte desse planeta. Então, meus queridos, conseguimos? Que coisa maravilhosa. Eu juro que eu não enchi linguiça. Tudo isso é para eu falar, que está ali no meu roteiro, tá? Pode passar, você, por favor. A 391. Alguém pode ler, que não seja você? Alguém que estiver com bastante sono. Quem está com bastante sono? Oi, minha querida, ela não está com sono, ela está dormindo. É outra coisa. Deixa ela dormir. Mas você, lê você então. Dá para enxergar daí? Tá? A antipatia entre duas pessoas se manifesta primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor. Pode responder. Tanto em um quanto no outro, mas nas causas os efeitos são diferentes. Então, não é questão de ser um espírito mau ou ser um espírito bom. Ser um espírito evoluído ou um espírito menos evoluído. Não é essa a questão. O sentimento pode surgir tanto de um quanto de outro. Porém, os espíritos explicam que o espírito mau tem antipatia contra qualquer pessoa que possa julgá-lo ou desmascará-lo. Ora, gente, se eu nunca vi como é que é seu nome? Renata. Se eu nunca vi a Renata, como
como é que eu posso sentir que a Renata pode me julgar? Eu sou um espírito menos evoluído que a Renata, né? Sou um espírito mau. E aí conheço a Renata hoje. Como é que a Renata vai saber, ou eu vou saber, que a Renata vai me julgar? Pode me julgar, pode me desmascarar, né? Eu sou um espírito mau, faço um monte de asneira lá fora. A Renata sente através do magnetismo. Olha que perigo. Adianta eu estar aqui de boazinha? Não adianta não. O marido já sabe que tudo que eu falo não é o que eu faço. Isso ele já sabe, porque ele convive comigo, né? Eu estou aprendendo. Quando a gente estuda, a gente está aprendendo. Então, com ele eu não tenho mais vergonha não, porque ele sabe que o que eu falo não é ainda o que eu faço. Estou engatinhando muito, né? Muito. Mas a Renata, ela não sabe nada de mim, ela não convive comigo, mas ela sente. Por causa dessa nuvem de testemunhas. Se eu sou uma pessoa do mal, junto a mim tem outros espíritos que se complazem ainda com o mal. E a Renata, que já é um pouco mais evoluída, que tem outro tipo de companhia, outro tipo de nuvem, entra em choque. E às vezes sai raios e trovões do encontro dessas duas nuvens. Que aí são os ódios, as brigas, as guerras, etc. Ok? Pode passar isso. Ao ver uma pessoa pela primeira vez, esse espírito mau sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em ciúme e lhe inspira o desejo de fazer o mal. É isso que a gente estava explicando aqui. As duas nuvens incompatíveis se encontram e tem um choque. O espírito bom também sente repulsa pelo outro. Se o outro for um espírito mau. É o mesmo choque. É o caso meu e da Renata, vice-versa. Perfeito? Pode passar, sim. E aqui está a receita do bolo. A receita sintetizada, né? Porque a gente assiste a Ana Maria e a Ana Maria fala, bota 2 colheres de não sei o que, 100 gramas de não sei o que. Ela, se você não anotar, querido, no final já é. Mas tem lá no site, né? Do programa dela, a gente entra lá e pega a receita toda escritinha. Aqui, o livro do o Evangelho, ele nos dá a receita escritinha. Pode ler alguém? A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física. A da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona Penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. O Evangelho tem umas palavras, né, que a gente às vezes tem que pegar o dicionário. Mas está aí a receita. A receita do bolo está aí. Daqui para frente, sempre que eu sentir antipatia por alguém, eu, mudo minha forma de pensar. Não entro naquela sintonia. Se eu sentir que alguém não se simpatizou muito comigo, eu também vou fazer a mesma coisa. Vou orar por aquela pessoa para que ela consiga perceber em mim o pouco que eu já evoluí. Não é muito, mas é pouco. Termina daqui a 5 minutos? Só mais 2 minutos. Só. Há pouco tempo, numa das casas espíritas, em que eu participo de grupos de estudo, e o grupo é grande, bem grande. Então, as pessoas chegam, sentam e você até conhece, né? Na hora do cafezinho, todo mundo para, toma um cafezinho e tal, mas não cria muita intimidade, porque é só naquele dia o estudo, né? Não são pessoas que frequentam a casa. E
um dia lá do estudo, foi até do livro Gratidão, da Joana, foi no grupo de estudo de sexta-feira, Emmanuel, dos Mensageiros. E o contexto cabia, estava se falando justamente dessa questão da atração e da repulsão no mundo espiritual, que é exatamente o que nós falamos aqui no mundo terrestre também. É o mesmo procedimento, o mesmo processo. E aí uma colega de estudo virou e falou assim, aliás, eu vou dizer uma coisa aqui que eu estou há muito tempo com vontade de dizer. Eu não ia com a cara da Sônia Terezinha. Sônia Terezinha sou eu. Pensa no silêncio e o constrangimento. Não ia com a cara. Estava metida, que mulher metida. E ela fazia cara, assim, sabe aquela cara de muito nojo de mim? Eu falei, meu Deus. Olhamos um para o outro, tipo assim, meu Deus, e agora, né? Ah, porque eu sou assim mesmo, ela falou. Eu sou assim mesmo. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu falo mesmo. Quando eu não gosto, eu falo mesmo. E se eu não falar, a minha cara mostra. Tá? Porque eu não sou hipócrita. Eu tenho coragem disso, eu falo. Não. Eu tenho mesmo coragem. Bom, na minha terra, Macaé, o nome disso não é coragem, não. Em Niterói não é coragem. Pelo menos naquele grupo. Coragem. Bom, ainda bem que ela verbalizou, porque eu jamais saberia. E em seguida, ela disse que aquilo tinha passado. Bom, eu fiquei tão aliviada, você não tem noção mesmo como eu fiquei aliviada. Imagina você frequentar um estudo que me interessa muito, sabendo que tem uma pessoa que te acha isso ou aquilo e você não conseguiu mostrar para ela ainda nada de bom. Eu fiquei meio desesperada. Mas ela me acalentou, né, e explicou para o grupo que teve um dia que ela chegou mais cedo e acabou sentando perto de mim. E que eu dei um abraço muito gostoso nela. E eu fazia isso com todas as pessoas que sentavam próximo de mim. Não dá para levantar e abraçar todo mundo, gente. Nada, mas a pessoa que está mais próxima a gente abraça, né? Chegou e fulano, abraça e tal. Cada dia uma senta mais próximo de você, um dia você vai acabar abraçando todo mundo. E graças a Deus chegou a vez dela, né? Chegou a vez de eu abraçar, eu abracei. E aquilo se desfez. Quer dizer, aquela antipatia se desfez. Ela era uma carência. Você deu um abraço, ela se sentiu abraçada. Não é uma bênção? Então, abraço cura, viu? E quando a pessoa verbaliza, caso ela tenha, se ela dissesse para mim, isso não passou ainda, eu detesto você, acho você prepotente e tal, eu teria que trabalhar em mim isto, e não nela. Em mim. Meus pensamentos, vigiar meus pensamentos, fazer minhas orações em favor dela, pedindo a Deus que me ilumine, que a minha luz se faça brilhar, para que ela possa ver em mim algo de bom. E não alimentar aquilo. Né? Pode passar? Quem diz isso é Humberto de Campos. Ele diz para a gente, cada criatura somente poderá ver através da luz que acendeu na própria alma. Então, a doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita, faz com que a nossa luz comece a brilhar. E a felicidade não tem outro caminho. Eu abri o nosso bate-papo de hoje falando isso. É através do estudo da doutrina espírita que nós vamos conhecer a verdadeira felicidade. É através da doutrina que a nossa luz vai brilhar. E no que nossa luz brilhar, o outro vai enxergar essa luz. Isso demanda tempo, mas sois deuses. Ok? Queria agradecer muitíssimo a paciência de vocês. Obrigada.
Espero que realmente a gente tenha aprendido mais um pouquinho, porque eu aprendi. E que Deus acompanhe vocês hoje e sempre. E amém.